Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos de volta. Segundo segmento da nossa classe de domingo. Então vamos bater o martelo. Quarta-feira, pá! Né? Perguntas e respostas das 7 às 8. Fabrício, você estava colocando uma questão ali muito prática, né, do grupo. Você quer falar sobre isso agora ou quer guardar para quarta-feira? Não, eu posso falar assim, professor? Eu tenho um grupo de amigos, que eles até intitularam o grupo como Satsanga, né? São pessoas que estão nesse caminho aí espiritual, porém eles não estão estudando, né? Discutindo, estudando o Gita ou escrituras. Eles estão muito em buscar as experiências de ayahuasca, de rapé, ou de usar cannabis, como consagrar cannabis, eles usam dessa forma. Então, eu percebo que quando uma pessoa está nesse processo de estudar, né, de conhecimento, ou de citar alguma coisa que está aprendendo, né, eu tenho percebido, né, que compartilhar os conhecimentos é algo muito sábio, né, é recomendado, né, da forma prudente, claro, mas ainda assim, nesse grupo, eu percebo que quando eu compartilho alguma coisa, algum trecho do Gita, né, alguma coisa assim bem sutil, né, sem opinar demais mesmo, parece que uma receptividade realmente não tem engajamento. É algo natural no sentido de que as pessoas não estão estudando ou lendo aquilo, né? Mas acaba me causando uma sensação assim, eu acho que eu não estou mais conectando com essas pessoas, porque eu não quero participar de rituais mais, porque eu já passei essa fase das consagrações de ayahuasca, ou de rapé, ou de qualquer outra coisa, e as pessoas estão nisso, e elas não estão a fim de discutir Qual é o escrituras, problema, né? então? Então não tem nenhum problema, você compreende, né? Você já passou por aquele estágio, aquele grupo ali não serve mais a você. É, Agora, o que é, ocorre, na maioria dos casos, a associação é o primeiro passo. Tem muita ignorância que se apresenta como sabedoria espiritual, entendeu? Mas é ignorância, algumas delas são sólidas, ignorâncias mascaradas ou travestidas de alguma forma de conhecimento ou sabedoria espiritual. Então, a você que entrou em contato com uma fonte de sabedoria genuína espiritual revelada, você não precisa mais desses grupos. Agora, o que ocorre, Fabrício, é que a maioria das pessoas, elas são carentes, tá? A maioria das pessoas tem necessidade de pertencimento a um grupo, tá? Porque se não tivessem necessidade de pertencimento ao grupo, elas deixariam aqueles ambientes onde existe muita ignorância travestida de sabedoria. Mas como elas têm uma necessidade de pertencimento ao grupo, elas permanecem. Então, se o seu caso é você tem uma necessidade de pertencimento, então você tem que lidar com isso, tá? Sabendo que não existe nenhuma receptividade lá, tá? E devagarzinho você vai crescer em maturidade e força para não ficar dependente de nenhum pertencimento de grupo que não seja uma associação realmente com a sabedoria que ilumina e que transforma o indivíduo, tá? certo. Você Porque vai. realmente eu percebo que eu tenho essa necessidade ainda de pertencimento ao grupo, e eu tenho essa dificuldade de sair de ruptura, né, abrupta, né? Então É. eu vou ficando ali, mas eu tenho percebido que vai ficando difícil mesmo. Sim. Mas é assim, isso é natural, você não precisa forçar, isso não vale para você, vale para a maioria de todos aqui presentes, tá? Então, a associação é importante, mas a gente tem que respeitar as nossas carências, as nossas necessidades de apoio, de associações, né? O que quer que seja que me dê um amparo, me dê uma sensação de validação, de segurança, de pertencimento, tá? Professor, posso fazer um apontamento rápido? Please. Eu ia,
Licença, eu ia falar, sugerir essa questão da Betânia, que já existia agora, parece, né? Uma forma de fomentar as perguntas, né? Para a gente não ficar vazio nas quartas. E eu queria falar para o Fabrício, como segundo novato, essa pulsão de pertencimento, ela é comum, né? Ela tem que ser controlada, dominada, ela é comum. E aqui eu encontrei, eu redirecionei essa pulsão e encontrei uma família aqui online, mais uma família. E a última vez que eu fui em Joanópolis presencialmente, a forma que eu fui acolhido era bem o que eu esperava mesmo dessa fraternidade que acontecia online. Então, é perfeitamente possível o desligamento dos Associações. outros grupos, das associações, e adotar essa associação aqui, e o guru, né, o Arlindo principalmente, como uma família. Todos verbalizaram lá que, Renato, agora você tem a nova família. E eu achei muito bacana esse acolhimento lá. E Isso é quero muito bem, agradecer. é muito bem colocado. Isso aqui também é uma sanga, né? As pessoas, ô Fabrício, o satsanga, ele significa sat. Sat é a realidade, a verdade, ok? E sanga é uma família, é um grupo, ok? Um grupo de pessoas. Sanga significa associação entre pessoas, ok? Então, satsanga, a maioria das pessoas, elas se associam a algumas sangas sem interesse em sat, mas com interesse em algumas experiências superficiais que não têm nada a ver com espiritualidade. Mas o interesse é o Sangha, mas ainda assim eles chamam de Satsanga. Eles deveriam chamar de Sangha somente, entendeu? De grupo Sangha, tá? Não bota o Sat ali porque é um engano, né? Mas as pessoas não estão nem conscientes de que elas estão se enganando. Elas acham que elas estão tendo experiências a respeito de algo real, né? Então, o satsanga, ele significa, né, grupos de pessoas com interesse de associação com aquilo que é a única realidade, que permite um conhecimento que transforma e liberta o indivíduo da problemática psicológica humana, tá? Então, essa é a melhor associação que existe, tá? Se ela não basta, porque eu compreendo, Fabrício, que de repente algum desses amigos seus são amigos de muitos anos, que você de repente tem a possibilidade de encontrar no almoço, e isso e aquilo, você não quer ficar cortado fora de tudo aquilo. Mas você vai acabar ficando fora de tudo aquilo se você começar a crescer e amadurecer. Que vai chegar um ponto que você não quer mais fazer parte daquele grupo, tá? Mesmo que você tenha uma carência, você vai, né, vai se retirando, se retirando, se retirando, até que você se sinta forte o suficiente para não precisar de se apoiar em grupos que não possuem realmente uma associação com a realidade que transforma e liberta, tá? Então, tudo isso é parte do processo. Então, na quarta-feira fica confirmado, então, das 7 às 8, uma sessão de perguntas e respostas. E agora a gente volta para o texto. Então, esse Purusha, ele surge, aparece como o Jivatma, né? Este Paramatma, ele aparece, assim por dizer, como uma entidade que experimenta e faz, né, ações, né? Mas, em realidade, é a consciência que ilumina de forma indiscriminada o corpo-mente e o mundo experimentado através do corpo-mente. Ilumina até mesmo os aspectos da doença do samsara que emergem na mente, né? Eu sou o iluminador absoluto, livre de atributos, eu sou nem mesmo o Sattvaguna de Saguna Ishwara, eu sou a consciência. Antes do poder de Maya, desdobrá-la em três energias fundamentais, Sattva, Rajas e Tamas. Então, a natureza deste Purusha é a natureza do grande senhor Nirguna, do grande senhor Saguna. Isso faz de uma pessoa sábia, uma pessoa independente do mundo, que é sinônimo de ser autodependente, que significa ser aquilo que você é, a única realidade
e você sendo a única realidade, cheia, inteira e completa, você não tem problemas de carências ou necessidades de validação, apoio, né, e de sustentação de uma sanga. É uma entidade livre, a consciência, né? É um princípio livre e independente. Somente o corpo e a mente são identidades limitadas e finitas. A mente não tão finita, porque, como nós sabemos, ela sobrevive, né, à decomposição do corpo. O corpo é matéria física, corpo material é prakriti grosso. Ele é afetado pela todos os outros prakritis, nós vimos isso, né? Os gunas, eles produzem as energias e as matérias que impactam tudo ao seu redor, causando um fluxo constante de modificação entre todos os elementos, né, do universo. Então, nós vimos que os gunas, os órgãos de sentido, funcionam entre os gunas, né, os objetos de sentidos. Eles se conectam com seus respectivos objetos de sentidos. O corpo será definitivamente afetado pelo mundo. Tudo afeta tudo em Mitya, tá? Tudo, o mundo, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, é um bombardeamento de contatos ou de estímulos que modifica este fenômeno chamado corpo, mente, sentidos, tá? Então, tudo está movendo, mas tudo está movendo diante de quê? Purusha, um princípio que ilumina e revela, testemunhando sem se modificar tudo aquilo que é num processo constante de modificação. Então, uma das analogias do Vedanta é sobre as estações do ano, né? No verão, o corpo está muito quente, né? No inverno, está muito frio. Você testemunha todas as modificações, né, com equanimidade, sem realmente Ragadvesha, eu quero somente a primavera. Todo mundo tem uma preferência pela primavera, né? Em geral, né? Não, você tem que aceitar tudo, né? Então, você simplesmente ilumina e revela aquilo que é. No verão, lá no sul da Índia, temperaturas 45, 47 anos, é barra pesada, mas pelo menos você está lá pagando seus papas, pagando seus pecados, né? Em Madras, o inverno praticamente é inexistente, mas tudo bem. Qualquer friozinho, o corpo fica tremendo, porque não está habituado. Ok. E como eu já antecipei, a mente também é matéria sutil, a mente também é influenciada pelo meio ambiente, está sendo bombardeada por estímulos que causam modificações constantes, tá? Então, se você pensa que a solução seja um estado mental que permaneça invariado indefinidamente, que é o conceito do yoga, a propósito, yoga é ignorância mascarada de sabedoria. Uma vez eu falei isso com o pessoal do meu grupo, eles ficaram tão ofendidos, mas eu falei, é ignorância, ponto. A ideia de que a solução seja um estado mental libertador, transformador, transcendental, que vai resolver os meus problemas. Não resolve, porque todo estado mental é uma experiência e toda experiência, por natureza, ela tem um início, meio e um fim, e entre o início e o fim é um fluxo em constante modificação, tá? Então, a mente está se mudando em contato com os estímulos que vêm do nosso meio ambiente, em contato com o material que vem da nossa mente inconsciente, aparecendo na mente consciente, como uma preocupação. Bum! Já acaba com o estado mental do indivíduo, o indivíduo, de repente, já não dorme bem, né? Etc, etc. Portanto, a mente está sempre sofrendo o impacto do mundo do Prakriti, que está sempre a modificando. Mas Purusha, jamais afetado, o princípio independente, livre, que ilumina como uma testemunha não experiencial, totalmente sem nenhuma discriminação a respeito do que iluminar, do que vivificar ou não. Você, como corpo físico, como corpo sutil, jamais será livre, tá? Jamais será estavelmente pacificado, porque pacificação mental e emocional é um estado que ocorre dentro de você, a consciência que ilumina e revela, esse princípio testemunha, o único princípio pacificado. É além da pacificação,
e da perturbação, digamos assim, tá? Então, até a mudança dos planetas, e isso e aquilo, né, tem um impacto no nosso mundinho, no planeta dos bárbaros, a gente sabe, né? Então, as estrelas, a estrutura, né, do, da posição dos planetas, né, da constelação. Então, o pessoal que estuda astrologia, né, eles sabem dessas coisas, né? Então, tudo está ali impactando, né? O trânsito de Júpiter afetará as pessoas, a Lua nos afeta também, né? Afeta o nosso sono, pelo menos o meu sono afeta, em noite de lua cheia. Tudo isso, né, é parte daquilo que nós chamamos o Parábada, no planetinha dos bárbaros, né? E que nós precisamos aceitar, porque aqui tudo é afetado, tudo é em constante mudança. As mudanças planetárias estão fazendo o quê? Estão condicionando o nosso Parábada, né? Prabada é condicionado por todas as mudanças, inclusive as mudanças planetárias. Isso também afetará o corpo e a mente. Alguém escreveu Kola Prabhupada, muitas pessoas leem como Kola. O Kola é um hino de dissipar os efeitos nocivos dos movimentos planetários, né, de qualquer forma. So, na Índia, eles fazem orações e hinos, né, invocando proteção a respeito das mudanças que não são favoráveis. E a gente procura dizer, não, por favor, tente neutralizar você, o Senhor Supremo, os efeitos negativos ou nocivos dessas mudanças climáticas, planetárias, etc., né? Mas quando eu aprendo a me identificar como Purusha, aí o meu problema resolve. Essa missão impossível de tentar controlar o campo de modo a obter sempre circunstâncias favoráveis é vista como uma missão impossível e desnecessária, tá? Tudo o que eu preciso é compreender o que eu sou de forma tão convincente, tão clara, né? Indiscutivelmente livre de dúvidas, de tal modo que este conhecimento se torne vivo e sempre presente em minha mente. Portanto, quando eu aprender a identificar Purusha e não transferir as propriedades e os atributos dos Prakriti de Maya que constituem esse corpo, mente e sentidos para aquilo que eu sou, quando eu aprender a identificar, né, e me separar do mundo Prakriti, que constitui o meu corpo, mente, sentido e os seus atributos, né? Eu, o Jiva Atma, eu recebo um status novo, né? É dito ser Jiva Mukta ou Paramatma. Eu, o Jiva Atma, eu, o Atma do Jiva, né? Reconheço, compreendo e internalizo esta compreensão de tal modo que ela cria raízes na minha mente inconsciente. Portanto, eu, segundo as escrituras, recebo, assim por dizer, status de Paramatma, né? O Jiva se torna Jiva Mukta, né? Liberado enquanto encarnado. Então, eu sou chamado de Atma quando assumo a minha real natureza livre dos atributos do Prakriti de Maya. Mas quando eu assumo os Prakriti Maya, né, aí eu me torno o Jiva limitado, insuficiente, incompleto, inadequado, com uma data de nascimento e uma data de morte, de óbito, né? A minha idade, a minha condição física, eu estou gordo, eu estou magro, eu estou velho, né? Então, os atributos são aqueles que fazem de mim um Jiva Atma, mas quando eu assumo que eu sou o Atma do Jiva, né? Eu simplesmente compreendo que a minha natureza Atma é sempre Nirguna, tal qual a natureza de Ishvara Atma e de Paramatma. Os gunas de Maya não pertencem à minha real natureza, mas pertencem ao instrumento Prakriti que me foi concedido por Ishvara para que eu possa compreender, reivindicar e internalizar a minha real natureza livre dos Prakritis de Maya.
Entregue a César o que pertence a César, né? Deixe os atributos em Mithya, não transfira, não, né? Carregue com você na medida que você faz o seu Nididhyasana. Se você sentir um cheirinho de orgulho, de vaidade, de demanda, né? De alguma coisa nesse sentido, né? Você saiba que os atributos estão sendo transferidos para aquilo que é puro chá. E aquilo produz um cheirinho meio desagradável. Os atributos pertencem a Mithya. Deixe o que pertence a Prakriti. O eu, Nirguna, sem atributos, eu sou o Paramatma, o Atma. Com atributos, eu sou chamado Jiva Atma. Se eu sou com atributos ou sem atributos, dependerá de quê? Se eu compreendi esses ensinamentos devidamente, se eu os internalizei devidamente ou não. Se eu os compreendi, assimilei, internalizei ao ponto de testemunhar a vida deste complexo corpo em sentido transformado, eu sou dito ser um sábio. Se eu não assimilei devidamente, não internalizei devidamente, né? De modo tal que eu não vejo realmente a minha vida radicalmente transformada, eu estou no processo de me tornar um sábio, mas ainda não sou realmente um sábio. Você é um sábio quando o seu conhecimento a nível de mente consciente e a sua vida, elas estão alinhadas, porque o conhecimento a nível subconsciente já está saturado pelo Aham Purusha Asmi. Portanto, eu, ignorante, é o Jiva, que a gente chama de Jivatma. O eu sábio é o Paramatma. Quem está dizendo isso? Krishna, nas escrituras, Ishwara, Paramatma, né? Iti Uketa. O mesmo eu sou chamado de Paramatma Arjuna. Existe somente um eu, um ser. Você pode se definir como Jivatma, como Jiva, ou como Brahman. Isso vai depender de quê? Do seu senso de identidade. E, como eu costumo dizer, o conhecimento intelectual, teórico, acadêmico é somente o primeiro passo. Então, neste processo de saturação deste conhecimento na mente inconsciente ou causal, de tal modo que a minha personalidade emocional, que são as reações emocionais que eu tenho em contato com o campo, sejam alinhadas com esses conhecimentos vedânticos. Então, este é um outro Mahavakya, entre tantos outros, né? Paramatma iti ukata. O Jivatma é equiparado ao Paramatma, portanto, esse verso é um outro Mahavakya, um verso absolutamente Upanishad. Os Upanishadas são os textos, as escrituras que declaram a identidade do Jiva como idêntica à identidade de Brahman. Então, tem esse outro verso, Kshetranya Gapi, babá, que diz: Conheça-me como o Kshetranya, em todos os Kshetras. O Arjuna, Bharata é um outro nome para Arjuna. O conhecimento de Kshetranya, é considerado por mim como um verdadeiro conhecimento. Então, isso nós vimos já no início desse capítulo 13, né? Você precisa conhecer a mim como Kshetranya, que é outro nome dado para Brahman, né? Do ponto de vista agora me esqueci. Kshetra matéria, Kshetranya tinha uma ênfase. Fundamentalmente é Brahmana, consciência, né? O conhecimento de Kshetra e Kshetranya é considerado por mim como o verdadeiro, o conhecimento da realidade, né? Todos os outros conhecimentos são conhecimentos relativos à Mithya e são sempre sujeitos a erros, sujeitos a revisões, né? E até mesmo rejeições absolutas. Então, tudo isso são os Mahavakyas, Jivatma, Paramatma, Aikya.
uma declaração que revela a unidade, a declaração que revela a identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman. O verso 24, aquele que conhece Purusha e Prakriti, juntamente com os gunas, não nasce de novo, seja qual for a maneira que ele ou ela viva. Aquele que conhece Purusha e Prakriti, juntamente com os gunas são os blocos de construção, né, deste mundo mítia, desse mundo físico, material e sutil mental, tá? Tudo isso é uma construção a partir dos gunas que se desdobram para se tornarem os elementos primários e assim por diante. Aquele que conhece Mitya, Prakriti, Purusha, a consciência não dual universal, e conhece o Prakriti como o princípio, blocos de construção do corpo-mente e do universo Jagata no qual vivemos, aquele que compreendeu a distinção entre o espírito e a matéria originada a partir dos gunas, ele não nasce de novo, né? Seja qual for a maneira que o indivíduo viva. Essa maneira que ele viva não é se ele vai ser cruel, vai ser um bandido, vai ser um ladrão, vai ser uma pessoa imoral, não, independentemente dos papéis sociais do indivíduo. Ele pode ser um sannyasi, ele pode ser um grihasta, né? Ele pode ter diversos papéis sociais, independentemente do modo qual ele viva, né? Ele está livre. E a libertação aqui, desse é o ponto de vista, o conceito de moksha, a nível macrocósmico, significa ser livre deste ciclo quase que infinito de nascimento, vida, envelhecimento, morte e renascimento. Então, aquele que conhece o espírito Purusha e Prakriti, né, que são a construção física, material e sutil a partir dos gunas de Maya, aquele que conhece esses dois, né, não nasce de novo, mas eu preciso de simplesmente editar alguma coisa aqui, né? Aquele que conhece Purusha e Prakriti, que não faz confusão entre Purusha e Prakriti, que não sobrepõe Prakriti em Purusha e não sobrepõe Purusha em Prakriti, aquele que conhece bem Satya e Mithya sem fazer essa mútua sobreposição, que é tão comum nesse processo, aquele que conhece esses dois sem sobreposições, e aquele que, uma vez conhecendo Satya e Mithya, Purusha e Prakriti, estabelece com total clareza de convicção que eu sou Purusha e Prakriti é uma sobreposição aparente que ocorre dentro de mim. Aquele que conhece ambos não faz confusão entre ambos, porque se você estiver fazendo essas transferências, tem confusão, não importa o quanto você queira dizer eu sou Purusha, eu sou Purusha, eu sou Purusha, não vai resolver a problemática do Jiva. Por quê? É uma reivindicação na qual eu estou transferindo os atributos de Prakriti. Os atributos são sempre limitantes. Se eu estou transferindo a minha beleza, a minha brilhanteza, a minha isso, a minha aquilo, entendeu? Se eu estou transferindo isso, eu estou limitando aquilo que eu estou reivindicando como a minha realidade purna, livre e independente, completa. Eu estou limitando aquilo que é ilimitado. Transferência de atributo não funciona porque você transfere o limitado no ilimitado. Aí diz, oh, eu estudei isso aqui, estou reivindicando sempre. Você está reivindicando, mas você está limitando. Você está transferindo os elementos limitantes naquilo que é a sua natureza ilimitada. Não funciona. Se não funciona, é porque transferência está ocorrendo. Não é a primeira vez que eu tento explicar isso, eu espero que esteja ficando mais claro para vocês. Aquele que conhece Purusha e Prakriti, aquele que sabe o que é Purusha, a consciência, Satya, a única realidade, e Prakriti, os gunas que configuram o inteiro universo físico, material e mental, emocional, aquele que conhece os dois sem fazer confusão entre ambos, e aquele que, uma vez identificado Purusha como a única realidade, reivindica claramente, firmemente, sem nenhuma transferência, eu sou Purusha, né? Esse indivíduo
em teoria, segundo as nossas escrituras, ele não precisa nascer de novo, independentemente do ashrama, do tipo de estilo de vida ele viva, seja um sannyasi, seja um aposentado, seja um professor, seja um executivo, seja qualquer que seja o papel social do indivíduo, tá? Aqui, Krishna aponta que o conhecimento precisa ser claro e completo, sem sobreposição ou confusão entre Prakriti e Purusha. Somente este conhecimento dará a uma pessoa a alívio do fardo do samsara. Muito bonito isso. Alívio do fardo do samsara. Alívio derivado da correção a respeito da minha identificação com aquilo que é limitado, aquilo que é temporal, aquilo que é finito. E essa correção permite a mim que eu me identifico com aquilo que é cheio, inteiro, completo, infinitamente não limitado, né? Esta compreensão e somente esta compreensão direta dará alívio ao problema humano, o fardo do samsara, a problemática do sofrimento psicológico humano. Somente esta é a solução. Ah, não existem tantos caminhos que vão resolver esse problema e que vão dar um grande alívio, um alívio total. Não, pode dar um alívio relativo, pequenininho. Se você estiver fazendo as suas sadhanas, de repente você sente um alívio na sua dor crônica. O samsara ele se estabelece como uma condição crônica, mais grave, menos grave, graus distintos de insatisfação, um sentimento de que algo está faltando, de que eu sou incompleto, e que eu preciso de amor, eu preciso de validação, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tá? Então, este fardo, esta dor, ela somente é resolvida na medida que o indivíduo possui esse conhecimento completo. O que é o conhecimento completo? Eu conheço Mitya, agora eu tive, né, uma clareza. Eu estudei o Gita diversas vezes e eu compreendi o que é Mitya, eu compreendi o meu papel como um Jiva, o meu relacionamento com Ishvara, o Criador, né, as leis, né, que sustentam este mundo físico, material e sutil, que são as leis da inteligência suprema, né? E agora eu desenvolvi as qualificações necessárias para discriminar Satya de Mithya. E aí eu reivindico a minha natureza em Satya. Portanto, agora, eu tendo reivindificado sem transferir nada que seja atributos do Prakriti de Maya, eu experimento um alívio e uma liberdade a respeito de qualquer que seja a circunstância do meu Parabdha Karma. Uma vida que parecia uma luta, agora é uma vida que parecia um grande fardo, agora uma, uma vida que era cheia de preocupações, inquietações, perturbações, né? É uma vida, se torna uma vida pacificada, se torna um grande alívio para a condição mental do indivíduo, desde que ele tenha adquirido esse conhecimento e aprendido a reivindicar eu sou Purusha, sem transferir os atributos que pertencem a Prakriti. Que eu sou Purusha, todos os atributos pertencem a Prakriti, Prakriti é Mitya, eu sou Satya e eu me recuso a transferir os atributos de Prakriti que configuram a beleza que eu sou, este complexo corpo, mente, sentidos. Isso é chamado Purusha, Prakriti Viveka Yananema Nena Moksha. Beautiful. Lindíssimo. Isto é chamado Purusha, Prakriti Viveka Yanana Moksha, o conhecimento discriminativo entre espírito e a matéria, que dá a libertação da problemática do samsara. Então, este é o Palam, esta libertação, este alívio, esta pacificação é o benefício prometido pelas Escrituras para aqueles que, de qualquer modo, desenvolveram esse desejo por este conhecimento a respeito da natureza da realidade.
aqueles que compreenderam que este movimento, né, que alguns de nós têm, essa tendência, essa vassana, né, de espiritual, ela vem no início, né, um pouco confusa, né, tentando, né, através de sadhanas que produzem um alívio temporário, né, e gradualmente, com a maturidade, o indivíduo vai chegar nas escrituras dos Upanishads, que irão dizer existe somente uma solução, é a solução de um conhecimento completo, o que é Satya, o que é Mithya, sem fazer confusão entre ambos, e somente então você é capaz de reivindicar: eu sou Satya, o mundo é Mithya, eu sou livre, independente de Mithya, né? Este é o benefício, este é o grande conhecimento, né, que dará a libertação. Essa é a promessa das Escrituras para todos nós que viemos nesse mundo, essa encarnação, com essas vássanas espirituais que nos conduziram ao conhecimento que liberta como o único remédio para a problemática do samsara, né? Aí as pessoas dizem, né? Quantas pessoas já sugeriram que eu sou fanático? Como existe só esse é o único remédio, este é o único caminho, o caminho do conhecimento? Existem 5 caminhos, 10 caminhos, existem caminhos e mais caminhos? A gente diz, não, existe somente um caminho, porque o problema fundamental é uma ignorância a respeito daquilo que você é. A solução só pode ser a compreensão clara, né? Profunda, né, absolutamente livre de dúvida daquilo que você realmente é. Swami Dayananda costumava brincar dizendo, né, que as pessoas nos chamam de fanáticos quando a gente diz que somente esta compreensão irá resolver a problemática psicológica humana, né? Somente esse é o remédio. Ah, vocês são fanáticos. O Swami Dayananda costumava dizer: eu prefiro ser chamado de fanático do que de lunático, né? Uma piadinha bacana. Aquele que assim se conhece, suponha que uma pessoa ganhe esse conhecimento, o primeiro conhecimento em si é que eu sou uma mistura de Purakriti e Purusha. Nós vimos o exemplo da mão e da luz, elas existem, né, simultaneamente, a mão iluminando, a luz iluminando e refletindo na mão, revelando a mão, né? Então eu estou vendo a mão, eu estou vendo a luz, eu estou vendo o espaço e eu estou vendo o corpo-mente dentro do espaço, né? Então eu preciso compreender essa mistura. Eu sou uma mistura de espírito e matéria, né? Todos nós somos mistura de espírito e matéria. Isso causa muita confusão, porque a gente se identifica com o corpo-mente, que é o corpo material. Da mesma forma, quando eu uso a palavra eu, há um prakriti e há a consciência. Existe a existência, a consciência, né, se referindo a eu. E esse eu só pode dizer aham se ele tiver um corpo prakriti, um corpo, mente, sentidos. O corpo, mente, sentidos é o que nos permite esse conhecimento, tá? O corpo, mente, sentido é um corpo prakriti, e somente esse corpo prakriti pode dizer: a minha natureza é purusha, eu sou o espírito. Quando eu uso a palavra eu, esse eu está sempre abençoado. Esse eu que é identificado com o Prakriti, esse eu só diz aham, eu, porque ele é abençoado pela consciência, tá? Então, tudo é uma questão de definição daquilo que é esse eu. É toda uma questão de identidade. Uma vez, num satsang, no meu primeiro contato com James Schwartz, uma pessoa que era um psicólogo, falava um pouco de psicologia, aí eu fiz um comentário dizendo assim: mas Vedanta é o suprassumo da psicologia, é a psicologia mais elevada que existe, né? Aí Ramji olhou para mim e perguntou assim: mas como assim? Eu falei: sim, porque toda psicologia é um esforço que nós fazemos para compreender a nossa identidade, na esperança que seja uma identidade adequada, né? E o Vedanta vai nos conduzir até que nós possamos assumir a nossa real identidade, que é além do adequado e não inadequado, a única realidade, né? O adequado e o inadequado estarão sempre de mãos dadas, né?
Então, é o maior, é o suprassumo da psicologia que resolve, é o único conhecimento que resolve a problemática psicológica humana da inadequação, incompletude, insuficiência. Quando eu falo a palavra eu, é uma mistura, o eu se refere a uma mistura de espírito e matéria. Este é o primeiro nível de sabedoria. Ok, eu pensava que eu fosse somente matéria, e agora eu sei que eu sou matéria abençoada pelo Espírito. Krishna diz: suponha que uma pessoa saiba disso. Purusha significa nirguna, sem nenhum atributos que vem do mundo material. Significa livre de mudança, a única realidade e a única fonte de consciência, né? Prakriti é pura matéria inerte, né? Ela é constituída e definida através dos atributos que a compõem. Ela é savikara, em constante mudança. Ela é uma ilusão, uma projeção mítya, e ela é achetana, livre, sem matéria inerte, sem ciência. Isso precisa ser conhecido claramente. Esse é o primeiro passo, né, neste processo vedântico, no qual o indivíduo realmente compreende que existem dois princípios operandos aqui em Mítya. Um é o princípio Atma e o outro é Anatma. Um é o espírito, o outro é a matéria, né? Um é Satya, o outro é Mítya. Então, este eu, este complexo corpo, mente, sentidos, juntamente com tudo que existe no universo, é uma mistura dos dois. Então, tudo é uma questão de eu examinar até que eu possa me identificar com aquilo que é o espírito, aquilo que é a única realidade, aquilo que é infinitamente ilimitado, tá? Esta discriminação, essa separação é cognitiva, naturalmente. Você não precisa fugir para um lugar para evitar o Prakriti. O Prakriti vai com você, o seu corpo é Prakriti, seus pensamentos são Prakriti, você não precisa de ir para lugar nenhum, tá? Então, esta discriminação é zeramente somente cognitiva. O corpo, Atma, fisicamente, não precisam ser separados, né? É uma separação cognitiva, uma discriminação cognitiva. Conhecimento do espírito e da matéria é o primeiro passo, ok? O segundo passo, como a gente já pode antecipar, né? É realmente examinar seu senso de identificação, porque se hoje você vive a partir do Aham, Prakriti, Asmi, e você está sofrendo, o Vedanta sugere, por que não tentar uma mudança de identidade e se identificar com Purusha? Se você se identifica com Purusha, não somente a nível intelectual acadêmico, você vai experimentar uma liberdade, uma plenitude e uma pacificação e satisfação que é inerente ou intrínseca à sua natureza como Purusha. Você, enquanto Prakriti, ou você, enquanto mistura Purusha Prakriti, vai experimentar uma sensação de infinitude, ilimitação, satisfação e pacificação que é inerente aquela parte de você que é Purusha. É somente uma questão de identificação. Vedanta somente é isso, uma transferência do nosso senso de identificação da matéria para o espírito, a consciência infinita e ilimitada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Shwara Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga,
diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.